Olá, queridos estudantes. Aqui é a professora Ana Maria e na semana 4 do PET 1 de Língua Portuguesa trataremos do tema texto dramático. Logo de cara, pessoal, nós podemos perceber um palco de teatro. Afinal, quando falamos de texto dramático, é um texto que é interpretado por atores e geralmente para entreter uma população. Nós temos aqui uma imagem exatamente desses atores durante uma apresentação. Nós temos o conceito. O texto teatral se assemelha com os textos narrativos, porque também conta uma história. No entanto, ele é diferente dos narrativos, porque é escrito para ser encenado, ou seja, interpretado por atores. No texto teatral, não há um narrador contando a história, ela acontece naturalmente, no palco, ou seja, é representada por atores que assumem os papéis das personagens. Nesse caso aqui, os personagens interpretam essa cena, né, que faz parte dessa história. Todo o texto se desenrola a partir de diálogos, obrigando a uma sequência rigorosa das cenas e de suas relações de causa e consequência. Para que as pessoas consigam entender o texto dramático, ele precisa criar interrelações entre os personagens e as cenas que são apresentadas. Lembra muito o que acontece nas novelas e nos filmes, só que aqui, diferentemente de lá, onde nós acompanhamos de forma oral, aqui, quando falamos de texto dramático, nós estamos mais interligados ao texto escrito, em prosa. Sabemos que a organização do texto de teatro, assim como aparece lá na atividade do PET, vocês perceberão que é uma estrutura diferente. Geralmente você tem o nome ali do personagem e logo em seguida a fala. Afinal, trata-se de diálogos, de conversas, né? Um personagem conversando com o outro. Então isso também é muito importante, prestar atenção a esta estrutura, que até facilita a leitura, né? Então facilita muito, porque naquele momento você sabe quem está falando. A origem A origem remonta à Grécia Antiga, liga-se às festas religiosas em homenagem ao deus Dionísio, também conhecido como Baco. Ao longo dos séculos, esse gênero desprendeu-se da ligação com a religiosidade e foi incorporando as marcas de seu tempo e as características dos momentos literários em que foi produzido, sendo ainda produzido, lido e encenado. Pessoal, muita atenção, porque com certeza no conteúdo de língua portuguesa e de literatura que caminham juntos, nós percebemos a presença do texto dramático. Então, quando fala aqui de momentos literários, será estudado de forma mais recorrente dentro da história da literatura, lá no ensino médio. Nesse momento é importante frisar essa origem, que antes estava interligada à religiosidade de um povo e depois foi se descolando e se tornou também um modo de criticar a sociedade, de debochar da sociedade e de fazer pensar, de fazer refletir a respeito de determinados comportamentos. E aqui eu coloquei drama e ação, porque drama, na verdade, significa ação. Por quê? É a ação desses personagens de criarem diálogos, de desenvolverem aquela cena. Características. Quais são as características do texto dramático? Nós temos aqui o texto em forma de diálogos, como eu disse, tem um nomezinho ali na frente da fala de cada personagem, para que as pessoas possam se guiar. Dividido em atos ou cenas, geralmente nós temos ali o ato, que é como se fosse um capítulo, e a cena, que são subcapítulos, né? Então, o ato se divide em pequenas cenas, que nós vamos acompanhando. Presença das rubricas, que são as descrições do espaço ou da situação antes de cada ato. Isso daqui é muito importante, principalmente para as pessoas que vão coordenar aquela apresentação teatral, afinal, com base nelas, que eles vão saber como fazer aquele espaço. Vai ser uma casa? Vai ser uma floresta? Vai ser uma escola? Então, essa descrição do espaço aonde acontece a cena é o que nós chamamos de rubrica. Então, muitas vezes, você encontrará isso ao longo do seu texto dramático. Sequência da ação dramática, geralmente constituída de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Isso daqui é uma possível estrutura, mas nós sabemos que o teatro ele pode variar, tá? E nessas variações é importante pensar que muitas vezes pode não aparecer nessa sequência, pode aparecer em outra sequência, mas geralmente é desta maneira. Nós temos a exposição,
temos o grande conflito, que é o problema que está sendo retratado ali, temos a complicação dele, o clímax, que é o ponto alto, e depois o desfecho. Pessoal, essas são as principais características do texto dramático. Na apostila do PET, vocês vão perceber que vocês terão que fazer a interpretação textual de um texto dramático. Então, muito cuidado, prestem atenção a essas características, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer a atividade. Muito obrigada e até mais.